Você que faz parte aqui do time My News já conhece ele, porque ele apoiou a gente desde o começo do My News. Não pode ficar com medo do gerente. Tem que ir lá e dizer o seguinte, leva esse nosso videozinho e fala assim, olha quem está falando, é o presidente do Banco Central que está dizendo que eu tenho que pechinchar. Então, me dá um desconto aí nesse empréstimo. Esse cara entende tudo de investimento, olha bem para o Brasil, fala bem, conhece mercado e olha, conhece tanto de investimento que apostou no My News desde o começo, né, Rodolfo? É verdade. Mara, prazer estar aqui. Parabéns pelo sucesso. A gente sempre soube que vocês iam arrebentar, então a gente sempre quis estar próximo de vocês e a gente só vê o canal crescer e ser mais bem falado. Então parabéns aí por tudo que vocês construíram. Rodolfo, você patrocinou a gente num momento que a gente nem existia, a gente estava chegando no mercado. E você fez isso porque você tem uma visão de tecnologia e startup muito avançada. E você criou uma plataforma de investimentos digital, enfim, e muito bem sucedida. Agora está lançando uma campanha nova. Edu, roda pra gente um pedacinho dessa campanha. O que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Eu achei muito bem sacada essa campanha que mostra cada um no seu ritmo, né? Cada um investe do seu jeito e é uma campanha muito digital, muito com a cara, né, do digital. O Guga, que é parceiro de vocês de longa data, enfim. O que você diria para o investidor? Qual é o movimento que o investidor está fazendo? Como é que é o movimento aqui na plataforma? O que você está vendo os investidores fazerem? O mercado de ações, para onde ele está indo? Você vai abrir capital, não? Tá. Bom, primeiro, Mar, obrigado pelo elogio da propaganda. A gente fez com muito carinho aqui, a gente trabalhou um ano e tudo. A gente queria realmente algo que pudesse expressar, fosse quase um manifesto da Genial, né? O que a gente gostaria de ser e como a gente gostaria que a sociedade fosse também. Então, ela é uma campanha muito inclusiva, assim, e a gente tentou retratar ali todas as personagens, né? E ao mesmo tempo fazer uma paródia. Quando a gente fala de mercado, a gente põe a pessoa lá dentro do supermercado, aí põe os robôs, a gente põe os robôs para dançar, e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas que essa é uma relação que eu acho que as pessoas têm muito medo de lidar com o dinheiro, né? Quando tem o dinheiro, tem muito medo de perder esse dinheiro. Então isso sempre foi usado, inclusive, pelos bancos tradicionais, que sempre usaram, vamos dizer, essa questão do medo, venha para a segurança, venham isso. Isso vendeu super bem, né? Porque é realmente uma preocupação, e é uma preocupação legítima, depois de tantos anos trabalhados, né? Ou durante esse trabalho, você acaba fazendo algo que não dá muito certo, você perde seu dinheiro numa aplicação financeira, em vez de perder o seu dinheiro porque você gastou mais, sei lá, não teve prazer nenhum nisso. E muitas vezes, né, Rodolfo, porque as pessoas sequer sabem qual é o risco que estão correndo. Não, exatamente, mas eles vendem o quê? Que eles vendem, vem para cá, que é a segurança aqui. O que a gente acha? Primeiro que você pode ser um investidor hoje com quantias muito pequenas. E o que é ser um investidor? Na verdade, é pegar o seu dinheiro que está parado em algum lugar ou rendendo pouco em algum lugar e botar em algo que tem capacidade de render mais, né, na frente. E você ser o teu dinheiro, você fazer o que você gostaria que fizesse com o teu negócio, né? Vem um sócio e bota algum dinheiro para você crescer esse teu negócio. Eu quero montar um negócio, mas eu preciso de capital, então alguém vem e põe. Então é exatamente a mesma coisa que você faz quando você pega o seu dinheiro, você empresta para um banco, para uma empresa, ou investe em ações desse banco, da empresa, de um fundo que faz a mesma coisa depois que você faz. Então, esse negócio de perder um pouco, de achar primeiro, a gente acha divertido, né, investir, mas as pessoas ainda têm essa preocupação. A gente quer tirar um pouco desse contexto do
do medo, daquele negócio da pessoa ficar muito insegura e tudo, e ela fazer aquilo ali naturalmente. Eu acho que no futuro, com maior conhecimento, né? E você foi sempre uma pessoa que foi uma grande educadora financeira, você sempre conseguiu conversar com as pessoas e passar esse nosso lado mais financeiro para que o povo realmente pudesse entender o que fazer, né? Com suas finanças pessoais. Então você tem um papel super importante aí na questão da educação financeira, tudo que a gente já criou até agora, mas que a gente ainda tem um caminho grande aí, escolas e tudo, a gente sempre brinca, né? O médico tem 10 anos que ele fica estudando né, vamos dizer assim, que fica ali estagiando, né, ou estudando, e não tem uma aula de educação financeira na vida dele nesses 10 anos, né? Então ele precisa aprender, ele vai ganhar dinheiro, ele vai precisar alocar esse dinheiro em algum lugar. Então acho que esse capítulo da gente ter um filme que pudesse retratar isso daí, e principalmente que a gente quebrasse um pouco aquela imagem do bancão tradicional também, que é o cara de gravata que vai lá, terno, bonito, branco, que está ali recebendo, né? Entendeu? Que a pessoa, opa, esse cara é muito mais do que eu. E eu acho que isso era uma estratégia, entendeu? Inclusive dos grandes bancos. A gente acha que não, aqui é cada um, e cada um faz do seu jeito. E como é que você está vendo esse mercado? As pessoas estão cada vez mais? Eu acho que as pessoas ainda cada vez mais estão, né? Assim, mas tem muita gente ainda que realmente tem muito receio de mexer com dinheiro, né? E que realmente procura ali, preciso de um conselho. Aí o cara vai lá, que nem é um especialista, diz para ela fazer alguma coisa e a pessoa acaba fazendo. Quer dizer, hoje você tem tanta disponibilidade de material, né? Se você for na internet, você pode ser educado das mais diversas formas, na palma da mão, exatamente. Então, você não precisa ir para talvez falar com uma pessoa que tem muito menos conhecimento, talvez, do que foi escrito ali Mas também tem muita coisa que foi escrita que talvez não funcione. Então, você saber diferenciar exige um pouquinho mais de experiência, né? De conhecer. Mas eu acho que as pessoas vão pegar, cada vez tem mais gente, né? A gente abre bastante conta aqui, os bancos digitais abrem muita conta, os próprios bancos tradicionais. São jovens? Não, você tem de tudo aqui. Aqui a gente acaba pegando de tudo. É que o perfil do jovem ele é mais atirado, né? E ele é mais digital. O outro, a gente também tem atendimento físico aqui. A pessoa talvez ainda está acostumada, então ela faz uma espécie de uma desintoxicação, né? Vamos dizer assim, ela começa no que ela já está acostumada, mas vai indo para o digital, a gente indica para ela ir. E ali ela faz do jeito dela, não precisa ter alguém dizendo, ela vai poder tomar sua decisão. E no final das contas, você tem que ficar tranquilo com aquilo que você está fazendo. Obviamente sabendo o mínimo, né, como é que as coisas funcionam. E as pessoas vão aprender. E vocês aqui, vocês investem bastante nessa questão da educação. Trouxeram a Denise que era minha colega lá da Globo News. Sua indicação maravilhosa aqui, nossa sócia. Tá aqui, faz um trabalho muito legal. Faz um trabalho muito legal. De informação e educação. Ela é muito preocupada, a Denise é uma pessoa muito especial aqui dentro da empresa, entendeu? Que realmente você vê a preocupação que ela tem com a empresa e com os nossos clientes, como ela gosta de se comunicar com essa turma. E a gente tem uma série de pessoas aqui que entendem bastante do que estão falando, então eles conseguem passar, vamos dizer assim, as informações para as pessoas, e cada vez a gente vai tirando um pouco desse negócio de linguagem de mercado financeiro e tudo, para a gente poder conversar coisas que sejam da vida real da pessoa, né? E não algo que seja comentado talvez no mercado financeiro mais sofisticado, que é onde as pessoas se entendem pela linguajar, mas que não se comunica, vamos dizer assim, com quem realmente precisa se comunicar, que é o pessoal que tem dinheiro, seja de qualquer quantidade, né, mas que vive outro mundo que não o mercado financeiro. Esse é um ponto que você falou que é importante. Quer dizer, muitas vezes a pessoa acha que não tem dinheiro para investir. Na verdade, hoje esse investimento ele está disponível, qualquer valor que você tiver, às vezes você vê gente com dinheiro de longo prazo na poupança. Né? Pois é. A poupança que é um negócio que as pessoas tanto batem, né, e tudo não sei o quê, e realmente assim... não dá para entender, eu vou até te fazer né? Meu pai trabalhava em banco tradicional, e a poupança já era ruim naquele tempo, mas ele não largava da poupança. Hoje ele não tem mais, mas ele gostava da poupança, né? Então acho que tem alguma ligação afetiva, não sei, é fácil de entender e tal. Exatamente. Mas a hora que a pessoa se dá conta do quanto que... Está perdendo dinheiro perde, ali, né? E perdendo dinheiro achando que, mas eu tenho menos risco. Não é verdade, tem o mesmo risco que outros investimentos te dão também. Então acho que não, vamos dizer assim, eficiente fazer isso. Mas,
testa um pouco, entendeu? Deixa um pouquinho ainda na poupança se quiser, mas vai lentamente botando e vai comparando os rendimentos, né? E outra coisa que eu achei legal na campanha de vocês, que tá entendido ali, é cada um tem o seu jeito, né? Tem gente que gosta mais de investir em ações, tem gente que gosta mais de renda fixa, tem gente que gosta de renda de tesouro direto, tem gente que gosta de outra, enfim, cada um vai vendo qual é a sua melhor carteira. Tem gente que gosta de comprar fundo imobiliário e tem gente que gosta de comprar imóvel para alugar. E não adianta, ele acha aquilo ali. E você for comparar um com o outro, não é muito esse está mais certo, esse está mais errado, entendeu? Esse cara se sente mais confortável fazendo isso. O que você não pode fazer é, primeiro, com juro alto e inflação comendo, não se preocupar com isso, né? Então, vou deixar meu dinheiro parado porque é a melhor forma, deixo na conta corrente. Isso aí é lição, acho que número 1, nunca deixe seu dinheiro parado, né? Depois, você tem os investimentos, você tem que entender o risco de cada investimento. Então, você vai para a poupança, que tem o mesmo risco de um outro. Um dá 13, o outro dá 6, entendeu? Pô, por que você não pega esses outros 7 que estão disponíveis aqui para você, né? Então, entender um pouco desse básico. E aí, à medida que você vai ganhando confiança nisso, você vai aprendendo e aí você vai mudando, você vai indo mais para... por que eu não posso investir numa ação? Agora está tendo a privatização aí da Eletrobras, na verdade a capitalização da Eletrobras, que vai torná-la uma empresa privada, e tem esses fundos mútuos de privatização, né, que já foram oferecidos na Vale e na Petrobras. A gente pegou os fundos da Petrobras e da Vale que foram criadas e comparamos eles, né, ali era a mesma coisa, o trabalhador que tinha saldo no FGTS, ele podia transferir um pedaço para comprar ações daquela empresa naquele momento. A Vale, ela, assim, se você tinha posto 5 mil, você ia ter, sei lá, 300 mil hoje desses 5 mil depois de 10 anos. A Petrobras deu menos, assim, mas deu, sei lá, 3 mil, alguma coisa assim. 3 mil, desculpa. 5 deu 200 mil. E detalhe que ela sangrou nesse meio do caminho. Sangrou, né? não, você for olhar, não é nem o melhor momento, não é o melhor momento. Que ela não é o melhor muito momento. ruim. Não, pois é, que ela passou um mau caminho, mas, de novo, ações é um negócio, você sempre explica, Mas né? mesmo nos de longo momentos, prazo. na questão do FGTS, mesmo nos piores momentos da Petrobras, ela, o FGTS, eu acho que não ganhava dela. O FGTS ganhou pouquíssimo ali, num determinado prazo muito curto. Se a gente está falando que a poupança é ruim, o FGTS, FGTS, o rendimento é pior ainda, mas ele É. serve para vários propósitos, né? Então, ainda é algo que é visto como, eu estou garantindo aqui se ele perder o emprego. Legislação antiga, na minha opinião, mas estou criando uma poupança para que se ele perder o emprego, um seguro-desemprego para ele. A gente já tem o seguro-desemprego, mas a gente continua criando essa poupança que rende pouco. Se você der o dinheiro para ele e deixar ele investir, provavelmente ele vai investir melhor do que esse TR mais 3. Então, quando a gente compara, é isso mesmo. É muito gritante a diferença, né? Tu tem uma oportunidade, o dinheiro está lá e tudo só rende 3. Então, o que eu falei? Não, o Brasil inteiro vai investir nesses fundos. Não é verdade, a comunicação também não está muito boa, né? Não tá podendo, é rápido, não está podendo passar muita informação assim, porque é muito rápido, ninguém conseguiu se comunicar adequadamente. Mas me parece que, olhando para Petrobras e para Vale, que o negócio não foi ruim para quem fez o investimento, né? Então, quer dizer, mas isso aí é mais uma etapa, né? Aí depois é pegar o próprio dinheiro que talvez pudesse estar rendendo, como você falou, talvez um bom rendimento, 13%, 1% ao mês e tudo, e começar a olhar um pouco para o mercado de ações. E aí que a gente fala da educação financeira também, né? O momento atual, obviamente, os juros são muito altos e tudo, existe incerteza, mas em qualquer momento a incerteza sempre é presente, mas os juros são muito altos hoje, então existe um certo conforto de deixar na renda fixa. No entanto, hoje em dia, o preço das ações está ridiculamente barato, né? Assim, as empresas antigamente, nos bons momentos, a gente fala, essa empresa pode subir mais 20%, pode subir mais 30%. Hoje as empresas podem triplicar de preço, assim, várias. E você ainda tem que você me lembrou bem... Isso não é um exemplo, isso não, essa é realidade, uma realidade. Aí você pega o seguinte, e ainda tem o dividendo, que você me lembrou bem aqui quando a gente estava conversando, né? Então a pessoa carrega uma empresa, o que a gente fala mantém uma empresa no seu portfólio e todo ano ela vai receber um rendimento. Se deixar aquela ação lá, aquela ação vai pagando esse dividendo para lá. E hoje essa relação de dividendo, que a gente chama de... É o retorno do dividendo. Dividend yield. Você ficou encabulado de falar de dividend yield nessa conversa, como a gente está falando de educação financeira, você ficou... Mas o retorno do dividendo hoje, que é isento de imposto ainda, né, que tentou se mudar a legislação, mas não se mudou até agora, você tem empresas enormes pagando 30%, você tem empresas que pagam, sei lá, 8%, 9%, 10%. Então você tem todo o potencial de apreciação
e tem mais um rendimento anual que você vai ganhando. Algumas pagam trimestral, outras pagam semestral, outras pagam mensal e tudo. Mas você tem um retorno que te ajuda, né, a você ficar com essa ação e você está investindo no futuro daquela empresa. Então, e de um preço muito baixo, né? Assim. Eu fiquei impressionada. Se você quiser ver, tem uma tabela aqui no site do canal com o dividend yield, o retorno com dividendos projetado para esse ano. É uma coisa... 30%? Não, Petrobras, 30%. A gente não está falando de uma empresinha desconhecida, é a Petrobras. Né? Pois é, num momento super favorável, empresa super capitalizada hoje em dia. E ainda falam se vai privatizar, se é bom ou ruim, não interessa. Mas se fosse privatizar, ela ia valer muito mais do que vale hoje. Né? Bom, porque o dividendo tem isso, quer dizer, a gente está falando só o retorno com o dividendo. Pois é. Fora a valorização, Fora a valorização. Da perspectiva de valorização da ação. Sem dúvida. E aí você tem uma outra classe de ativos também que eu vejo assim, eu falo, poxa, fundos imobiliários, tinha virado uma coqueluche, todo mundo queria, né? Hoje os fundos imobiliários, eles te dão um retorno de dividendo aí uns 13, 14, 15%, e você tem o imóveis lá que se você fosse tirar do fundo de imobiliário e colocar à venda, esse imóvel deveria valer, sei lá, 50%, 60% a mais. Então mostra que o preço está meio equivocado desse daí. Mas hoje é isso aí, as pessoas olham, o negócio cai, eu ponho meu dinheiro ali, o negócio fica parado ou sobe um pouquinho, eu prefiro estar na segurança. Só que, de novo, investir não é investir de um dia para o outro, né? Isso quem faz é o gestor de fundo, que tem que estar ali preocupado se no dia seguinte vai cair, vai vir. Você tem que ter uma carteira diversificada que você invista, assim, é guardar o seu dinheiro realmente, né? Como as pessoas compravam imóveis, como as pessoas compravam, sei lá, terras e tudo. Ninguém está esperando que no dia seguinte vá vender aquele imóvel mais caro ou mais barato do que comprou hoje, né? Mas que no tempo existe uma certa valorização em cima daquilo ali. Então, acho que é um dos problemas, mas é a beleza do mercado financeiro, é que todo dia tem preço. Então, o dia que você quiser vender o seu imóvel que você comprou para investimento, você talvez não consiga vender. Qualquer coisa que você comprou no mercado financeiro, no dia seguinte alguém vai te dar algum preço para você sair e vender, se você precisar. Mas o melhor de tudo é você realmente usufruir desse investimento por um bom período de tempo, enquanto essa possibilidade de ganhos dentro dessa empresa, do fundo, até do título de renda fixa, seja importante. A gente tem hoje, o Brasil está extremamente descontado, né? A gente tem hoje títulos que são emitidos pelo governo brasileiro que pagam, sei lá, até 2050, vamos dizer assim, e não precisa viver até 2050. Você pode assim, vender antes. Você pode vender antes, exatamente, mas que te pagam a inflação mais 5,90, estava vendo o preço hoje em mercado. Poxa, você ganhar 6% a mais em inflação do que a inflação, e sabendo que no Brasil a inflação, durante algum tempo, ainda vai ser algo que a gente vai conviver com mais alto do que nos países desenvolvidos. Hoje a inflação está alta, mas está alta também até lá fora. A gente é um pouquinho mais alto. Então tem que ser, você ganhar 6% real, quando você acumula isso daí durante a vida, seu poder de compra aumentou substancialmente. Então é um negócio super interessante. Esses títulos já foram negociados a 3%. Né? Eu ia falar isso agora. E você ainda tem a perspectiva de que a gente já viu isso acontecer no passado, é que na hora que a taxa básica cai, esses títulos se valorizam absurdamente. Aí você pode vender. Pois né? Aí é hora de vender, realizar, aí vai comprar seu imóvel, vai comprar suas coisas. Não, nós vimos isso. Teve uma época, teve um ano, no governo Dilma, que você teve uma valorização, tiveram papéis com valorização de 50% na renda fixa. Não sei. Por quê? Essas coisas aparecem, essas oportunidades. Não que as coisas não possam amanhã, esse título que está valendo 5,90 valer 6 ou 6 e pouco, porque, sei lá, apareceu alguém que quisesse vender, ou alguém achou que a situação do Brasil ia piorar, queria sair, né? Você tem hoje, o Brasil recebe fluxo do mundo inteiro, né? Não é tão grande quanto poderia ser, mas existe. Mas, Rodolfo, nesse ponto específico, você tem os fundos de pensão que entram comprando. Se tiver gente vendendo, esses caras entram comprando porque eles precisam ter esse título na carteira. Mas o que eles estão fazendo os fundos de pensão? Eles estão administrando o quê? Eles estão administrando aposentadoria. Né? Então, quer dizer, a pessoa que investia é a mesma coisa que você montar o seu próprio fundo de pensão. Né? Você pode comprar esses títulos e carregar esses títulos. O governo vai pagar. Não vai ter esse problema de não pagar. Podia ter comprado melhor, podia ter ganho 7 em vez de ter ganho 6. Tudo bem, pode acontecer, mas é muito improvável que aconteça, até porque, como você falou, existe uma massa que compraria se ultrapassasse. Esse é o ponto, né? Que nesse preço que ele está hoje,
E essas fundações, no passado você tinha papel com IGPM mais 12, né? Eu vivi nessa época. Também. Isso não vai existir mais. Então, A gente quer dizer, espera, né? Então, essas fundações que precisam ter esse rendimento real, porque tem metas atuariais, elas entram comprando. Pois Elas é. não deixam E esse aí, preço cair muito mais. Quer dizer, que você tem segurança, você tem um rendimento real alto, então não tem muito por que você não participar desse negócio. Achar que não tem risco nessa operação, tem, porque é isso aí. Se a gente achar que vai voltar para o IGPM, hoje os títulos são mais referenciados em IPCA mais 12, tudo indica que não, mas a gente nunca sabe, né? Então, se o Brasil entrar numa espiral muito negativa, pode acontecer. Rodolfo, bem mas tem improvável. Que ser muito, Mas a gente já viu tudo muito acontecer aqui, negativo. né? Mara, eu e você, a gente já viu tudo acontecer nesse mercado. Então não é que não acho nada a gente pode considerar impossível. Assim, e as pessoas falam assim: o dólar pode voltar para R$1. Eu falo, não é impossível. É muito difícil de acontecer. Vamos dizer assim, é quase impossível, mas não é totalmente impossível. Porque os movimentos, eles acontecem pelas mais diversas razões, né? A gente estava todo mundo na questão aí da pandemia, e a gente falou, quando acabar a pandemia, o que vai acontecer? Pô, vai ser uma euforia, as pessoas vão consumir, o Brasil vai crescer, os países vão crescer de certa forma. Aí quando vira não dá para crescer, porque você tem aí a cadeia produtiva está interrompida, então você não tem produtos ou peças, né, para fazer com que as mercadorias sejam finalizadas. Então não dá para fazer, então a gente vai segurar, mas daqui a pouco vai arrumar, vai arrumar. Aí você tem uma guerra que acontece. Aí o preço da gasolina, do petróleo, sai de 70 para 120 e parece que vai ficar lá durante um tempo, enquanto essa guerra estiver. E você sempre achou, não, o preço sobe muito, daqui a pouco vai entrar ou mais oferta, ou então vai diminuir a demanda, né? Demora. Enquanto isso, o preço está lá 120 e tudo, e aí a gente passa no mundo inteiro vivendo essa inflação louca que está acontecendo. Da importância de ter informação, né? Sim, com certeza. Para você saber o que está acontecendo, né? E você conhece aquela história do cisne negro, né? Cisne negro são eventos não previsíveis, assim, eventos que a gente chama de cauda, que seria uma probabilidade muito reduzida de acontecer. Existe, todo momento existe. Nos Estados Unidos tiveram a crise das hipotecas e tudo, e os Estados Unidos quase que sucumbiu. E grandes bancos e seguradoras quebraram nos Estados Unidos, que eram fortalezas de pujança. Lehman Brothers. Né, tudo. Lehman Brothers acabou. O Citibank teve ajuda governamental, a maioria dos bancos lá teve ajuda governamental, e são hoje quase países assim, de tamanho. Né? Então acho que assim, não vá todo para o super risco, mas também nesses momentos que eu acho que os preços dos ativos estão mais atraentes, é uma oportunidade que te abre para você fazer excelentes investimentos e usar o dinheiro para trabalhar para você e não ter esse medo de amanhã pode estar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, mas o que você tem que olhar é no integral, no período integral. Informação, eu sempre falo isso, informação, não é dica, é informação. Busca a informação que você vai saber na verdade. Esse é um outro problema também, né, Mara? As pessoas querem a dica porque ela acha que vai comprar algo aqui que rapidamente vai se valorizar. Normalmente a dica dá errado. Assim, é a experiência do negócio. Eu costumo dizer que dica é coisa de cunhado. Né? É dica... O meu cunhado é gente boa, só uma provocação. Mas a informação, ela te dá esse poder. Realmente você fala, poxa, com isso daqui eu sei viver. Então eu vou e topo investir aqui ou fazer meu movimento financeiro para esse lado. Topo fazer uma empresa. Eu acho que tem uma oportunidade de montar um restaurante, de montar uma usina siderúrgica, montar o que for, de qualquer tamanho, montar uma barbearia. E o cara sabe porque ele tem uma informação que ele estudou aquele mercado, né? A informação e a educação é você se aprofundar naquele tema, e aí você se sente confortável de fazer aquele movimento, de botar aquele dinheiro e tomar aquele risco. Tudo vai sempre dar certo? Não, o que você não pode ir é você não pode ser aquele o dono do cassino aceita uma aposta muito alta num número na roleta? Não aceita, tem limite. Porque o cara pode tudo, menos tomar um super para trás, entendeu? Então você tem que ser mais ou menos, tem que ter essa cabeça. Você não pode com todas as fichas num único lugar. Primeiro que não tem o cara do outro lado para aceitar essa tua aposta. E de novo que se você sai do jogo, dificilmente você consegue retornar. Que é a teoria do Black Swan. Exatamente. Você não pode sair do jogo. Você tem que estar ali sempre com alguma reservinha aqui para você nos momentos. E se for ruim,
vai ser ruim para tudo, vai ser ruim para todo mundo. Se você tiver uma reservinha aqui, você vai ter excelentes oportunidades de recuperar. Se você não tiver reservinha aqui, você já era. Você não entra mais na mesa. Né? E o cara que tem a reservinha vai ver tudo ali de graça, vai poder fazer seus negócios, vai recuperar aquele dinheiro que ele perdeu naquele momento. Então, essa é a teoria básica, a gente vai sempre repetir, né? Eu acho que para as pessoas... que o grande desafio é alcançar, porque as pessoas, quando começam a ter a informação, elas vão pensando, né? Sim. Elas pensam e começam a experimentar com a informação correta. E aí... começa, de novo, começa pequeno, começa experimentando, não é para mim, mas quanto tempo você ficou nesse negócio? Qual entendeu? foi o seu primeiro investimento? Meu pai, ele trabalhava em banco, então ele me deu uma caderneta de poupança. Então, naquele tempo, você tinha inflação doida, você não sabia o que era, e a caderneta de poupança, eu acho que era o único investimento disponível. Rodolfo também. Aí tá vendo, né, seu Rodolfo, falando mal da poupança que o senhor deu para ele. Aí me fazia a poupança, depois ele me dava a ação do Bradesco. E aí eu, com essas ações do Bradesco, eu começava a acompanhar. Você também é fã das ações do Bradesco, eu sei. E aí eu passava a acompanhar. Tinha no jornal as cotações, tinha uma página só com as cotações. Eu tinha 11 anos. Ficava olhando ali o preço. Aí, como tinha muita inflação, de vez em quando eles davam uns saltos. Assim, você achou, pô, ganhei muito. Mas não era verdade, porque tinha ficado parado um tempo, depois só corrigia pela inflação. Mas dava aquele sentimento que o negócio estava rendendo, né? Então era uma maravilha, assim. E aí eu fui me acostumando com o negócio de ações e tudo. E aí... Quantos anos? Eu tinha uns 11... Com poupança foi uns 8, 9 anos. Não, ações. Assim. Deve ter sido com 10, 11, por aí. É mesmo? Você muito tá nesse cedo. mercado, você entrou nesse mercado. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque ações têm tudo a ver com jovem, com criança, né? Quer dizer, e os pais, muitas vezes, como o seu Rodolfo, coloca na poupança e não coloca em ações. O seu Rodolfo foi mais esperto, colocou em ações também. Colocou um pouquinho também em ações para experimentar. Porque, além de ser um mecanismo importante em termos de investimento, eu acho que a criança, os meus sobrinhos, eles são clientes aqui da Genial desde criança, enfim, eles começaram meu sobrinho era acionista da Petrobras antes de ser alfabetizado, mas ele lia Petrobras, ele via as plataformas Petrobras, ele sabia ler Petrobras. E passam a acompanhar, né? Eles entram no noticiário, eles começam a acompanhar como vai crescendo, ele começa a acompanhar. E hoje você vê, né? O jovem é muito conectado com empresas como, por exemplo, empresas americanas que estão aqui listadas, inclusive você pode comprar os BDRs, né, aqui no Brasil, mas pô, todo mundo sabe o que é o Google, todo mundo sabe o que é a Tesla, todo mundo sabe o que é a Apple, né? Então essas ações estão disponíveis também para qualquer um investir. E existe uma conexão, né, da pessoa com aquilo que ela gosta do produto e tudo, vê que o negócio é legal. E aí sim você começa, né? E começa devagar, de novo, tendo um pouco. Aí de vez em quando, pô, tem aquela euforia, pô, tô ganhando a beça, de vez em quando, tá tudo horrível. Meus filhos também têm ações assim, e já viram tudo bem, hoje agora o mercado tá ruim, então eles só chegam, pô, pai, só cai, não sei o quê. Eu falei assim, não, calma, né? Pô, vocês têm que, pô, a gente fala isso para todo mundo, se vocês não acreditarem nisso daí, eu não tô conseguindo convencer nem em casa, né? Eu acho um barato esse negócio de ações para criança. Meus sobrinhos hoje são adultos, mas eu vi como eles foram acompanhando, como eu te falei, eles tinham ações, um deles antes de ser alfabetizado. Meu pai era piloto de avião, aí meu sobrinho quis ações da Embraer, sabe? Essa coisa lúdica, né? Que vai... E aí eles foram crescendo, foram ficando adolescentes e tal, aí eles passaram a ler jornal, acompanhar as notícias, eles terem a noção de que são acionistas, né? E aí fica aquela discussão, né? Você é acionista, você começa... ser acionista da empresa, assim, na bolsa, que você compra ali na oferta ou no mercado, ele vai te gerando também a capacidade de você entender o que é ser sócio de uma empresa, né? Então você começa a olhar, por que essa ação está caindo? Por que essa ação está subindo? Sempre tem uma lógica. E aí você vai montar depois seu negócio, você tem que entender que essa lógica vai valer para você também, né? Então, os juros subiram muito, então ficou mais difícil financiar, as pessoas não têm muito dinheiro disponível, que é por isso mesmo, porque a inflação está muito alta. Então a pessoa começa a conhecer esses conceitos desde jovem, e quando for montar seu próprio negócio ou trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, ela tem muito mais facilidade, entendeu? É muito mais espontâneo deles mesmos. Independente deles gostarem do mercado financeiro, né? A pessoa quer ser médica e tudo, era legal ela conhecer
também como é que funciona isso daí. Porque um dia ela pode querer ter um consultório, ou mesmo quando ela trabalha, ela vê, poxa, né, aqui vai ter outras oportunidades em outros lugares, porque tem países talvez que estão se desenvolvendo mais rápido, ou cidades que estão se desenvolvendo, ela vai prestar atenção nisso daí também. Então eu acho fantástico esse mundo principalmente para qualquer idade, né, a pessoa experimentar um pouco, ser sócio dessas empresas. A gente tem empresas maravilhosas na Bolsa e, como a Mara estava falando, com umas oportunidades incríveis aqui de preços muito baixos, assim, que não parecem ter muita justificativa, a não ser o fato de que a renda fixa está alta, então ele vai comprar a renda fixa agora e vai ter que vender alguma coisa no lugar. Aí ele vende a ação, para ele tanto faz qual for o preço, ele já percebeu que ele perdeu ali. E ele não vai pegar nunca aquela recuperação de volta na renda fixa, né? Mas ele se sente mais confortável de novo. Cada um tem que saber onde... A gente tem que encerrar essa conversa, né? A gente Tá. vai ficar falando aqui o dia inteiro, porque o assunto é bom. Me diz uma coisa. Você aqui na Genial, você tem fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de dividendos. A gente falou de dividendos e tem também? Tem também. Me diz 3 fundos. Uma pessoa que está querendo investir, colocar uma parcela de um pouco mais de risco e tal, não ficar concentrada em renda fixa. 3 fundos. Tá bom, 3 fundos. Eu acho que um fundo, primeiro a gente também, e você viu na campanha, a gente acredita muito nessa questão de pluralidade, de defesa ao meio ambiente, de trazer todo mundo para o jogo. Quer dizer, não é só um negócio econômico, né? E obviamente quando você tem boas iniciativas nessas áreas, você acaba transformando seu negócio num negócio muito bom também, né? Então a gente indica, por exemplo, a gente tem um fundo aqui que se chama Plural ESG, né? Que é um fundo que faz investimentos em empresas que respeitam o meio ambiente, o socialmente e a parte ética, né? Vamos dizer assim, ou governança no Brasil. Então a gente tem um estudo grande em relação a isso daí. É um fundo de renda fixa, ele compra, vamos dizer assim, ativos que, né, são referendados em renda fixa, mas que então menos arriscados assim, mas de empresas ou de projetos que estão muito voltadas para essa nova economia, né? Qual é o nome do fundo? É fundo. Plural. A gente tem uma família chamada Plural, é Plural ESG, né? Aqui, a gente colocou aqui. Quem que a quiser gente- conhecer mais sobre esse fundo. Esse fundo eu acho fantástico, assim, tem um rendimento super bom e ele é R$10 você pode aplicar, porque justamente a gente tem que e 20% do que a gente vamos dizer assim, cobra de taxa de administração, a gente investe em projetos sociais. Então são voltados para isso, a gente tem conselheiros fantásticos dentro do fundo. Esse era um fundo que para mim tinha que ser o fundo carro-chefe aqui da casa. Tudo. Mas deu um pouquinho menos do que o outro fundo e tudo. Esse fundo vai dar mais dinheiro que os outros, você vai estar fazendo melhores investimentos, porque você não está fazendo só o seu dinheiro render, mas está fazendo projetos importantes que vão render muito para a sociedade lá na frente floresçam. Então, eu gosto muito desse fundo. Eu gosto muito de um fundo chamado Genial Performance, que aí vendeu um pouco a casa, né? Vamos dizer assim, esse Genial Performance, que é um fundo também que com R$10 você pode investir, mas que é um fundo que, na verdade, ele investe em outros fundos, né? Que são os melhores gestores do mercado. Então você tem aí os gestores... Mas são ações ou renda Não, fixa? eles têm liberdade para ter o que quiserem, né? São chamados fundos multimercados. Multimercado. Só que em vez de você comprar um fundo só multimercado, e aí sempre tem um risco, né? Porque você compra um fundo multimercado que foi muito bem um ano, no outro ano ele não vai tão bem, você sempre compra porque ele foi muito bem, você nunca ouviu falar daquele gestor. Então, comprando uma família de fundos, né, e você comprando através de um profissional que está olhando para a performance de cada um desses fundos, você consegue ter retornos aí muito bons. Esse fundo, por exemplo, esse ano está dando 2,5 vezes que o juro está dando, entendeu? Então é 250 que a gente chama do CDI. E aí você está falando da família de multimercados que você pode investir o mundo inteiro, e são qualquer ativos que tem, e os melhores do Brasil são muito bons. Você está falando do dividendo, então eu vou vender o fundo de dividendo da casa também, que é um fundo, vamos dizer assim, que aplica em empresas que pagam bons dividendos. Antigamente você podia pagar até, recebia o dividendo, você podia devolver para o cotista, hoje em dia não pode mais fazer isso. Então você reaplica esse dividendo que você recebe na própria cota do fundo. Então seu patrimônio vai crescendo. Esse fundo está dando, acho que quase 15% ou 18% no ano. E não é um fundo que tem um super risco, por isso que ele ganhou esse dinheiro, entendeu? É um fundo que faz essa estratégia e pegou bons ativos aí que conseguiram dar esse rendimento todo nessa hora, né? Mas você tem também ótimos gestores dentro da nossa plataforma, a gente vende de todo mundo, né? Que são gestores do mercado, dos que aceitam só milhões e daqueles que aceitam quantias pequenas. A gente está fazendo um investimento grande em fazendas solares, né? E a gente, um grupo de investidores,
E aí a gente vai, por exemplo, sua conta de luz no Rio de Janeiro, a gente consegue dar, sei lá, 10%, 12% de desconto na sua conta mensal. Basta você Pra aderir. quando Eu isso? não sei. Esse daí vai estar, esse primeiro agora a gente está fazendo, são consumidores de baixa tensão que a gente chama, né? Então hoje são mais prédios, consultórios e tudo que a gente já está fechando, mas a gente vai querer botar isso para pessoa física também direto, então, a própria conta de luz. Aí você tem uma economia na hora, 10, 15%, entendeu? De 10 a 15, dependendo, e você vai ter, a gente paga para você, a gente paga paga um mês da sua conta de luz por ano, se quiser. Entendeu? Uau. Então, quando você não precisa pagar um mês da sua conta de luz, sobrou aquele dinheiro para você gastar em outras coisas ou comprar o nosso fundo ESG, né? Comprar o fundo de dividendo, o Tesouro 2050, dá para fazer tudo isso. Rodolfo, muito obrigada pela conversa. Você que ficou com a gente aqui até agora, se quiser mais informações sobre esses fundos que o Rodolfo indicou, pega aqui, que lá tem todas as informações dos fundos, inclusive como fazer os investimentos. E fica ligado, porque você viu que nessa conversa aqui, que acabou se estendendo bastante, tem muita informação e novidade que acontece nesse mundo em transformação. Quer dizer, é daí que vem as grandes oportunidades, né? Quando você Sem dúvida. pega esse momento de virada da tecnologia, do comportamento, enfim, do mundo. Né? É isso aí. Mara, Valeu. obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado aí.